Olá, eu sou Daniel Valadares e você está em Provando o Improvável. Sejam bem-vindos. Você sabia que os seus medos podem estar te impedindo de chegar onde você realmente quer chegar? Vou te dar um exemplo. As redes sociais do Provando o Improvável, elas estão no ar já desde 2016 e só agora que eu criei coragem para vir aqui e compartilhar com vocês tudo que eu aprendi através das câmeras. É, mas vamos tratar em termos mais práticos. Lembra quando você estava na escola e tinha aquela menina ou aquele menino que super mexiam com você, só que só de imaginar em chegar ali e dar um oi, já travava tudo e você simplesmente não conseguia, né? E isso foi o seu medo, né? Provavelmente o medo da rejeição, né? Uma outra situação poderia ser, por exemplo, no seu trabalho, né? Sabe aquela super ideia que você teve que poderia ter mudado todo o rumo do negócio, mas que por medo, né, de também, de novo, medo do que iriam pensar ou qualquer outra coisa, você acabou simplesmente não falando nada para ninguém e de repente surge alguém com aquela mesma ideia e é um baita sucesso. Pois é, poderia ter sido você, não é mesmo? Mas não se preocupa. Hoje eu vou deixar aqui para vocês 3 passos bem simples para você conseguir controlar os teus medos e lidar melhor com eles, tá? Então, vamos lá. Primeiro passo. Eu vou recomendar que você vá para um lugar tranquilo, tá? Pode ser o teu quarto, numa praça, enfim, onde você se sinta bem e um lugar que seja tranquilo o suficiente para que você consiga refletir ali, pensar, né? Você tem que se sentir bem à vontade, tá? Leva um papel e uma caneta, né? E você vai sentar e refletir, assim, olhar bem para dentro de você mesmo e montar uma lista ali com todos os teus medos, tá? Mesmo aqueles que parecem bobos, você vai colocando ali. Não tem limite, pode colocar tudo que vier na tua cabeça e tenta não julgar os teus pensamentos, tá? Conforme vem vindo um medo ou outro, você vai lá colocando na lista, tá? De qualquer forma. Bom, feito então o primeiro passo, né? Você montou uma lista ali com todos os teus medos. No segundo passo, você vai categorizar esses medos em 2 categorias, tá? Então, a primeira categoria são os medos tangíveis e a segunda categoria são os medos intangíveis, tá? Eu vou explicar para você o que é cada um deles. O primeiro, que são os medos tangíveis, são aqueles medos que você consegue tomar alguma ação para que ele não aconteça, tá? Por exemplo, você tem medo de ficar sem dinheiro, por exemplo, né? É uma coisa que você consegue tomar uma ação e controlar para que aquilo não aconteça, tá? Os intangíveis, que são a segunda categoria, os intangíveis são medos que você não tem controle, tá? Então, por exemplo, você tem medo do apocalipse, né? Ou você tem medo de uma grande crise mundial financeira, por exemplo, tá? São coisas que se acontecer você não tem como ter uma ação para que aquilo não aconteça, tá? Então esses são os teus medos intangíveis. Bom, então recapitulando, você tem lá a tua lista, você vai categorizar, né, agora na tua lista quais desses medos são tangíveis, aqueles que você consegue ter uma ação para que ele não aconteça, e quais são intangíveis, aqueles que você não consegue tomar ação nenhuma para interferir, né, enfim, para evitar que aquilo aconteça, tá? 3. Terceiro passo. Bom, agora no terceiro passo você vai fazer o seguinte, eu te recomendo passar limpo, tá? Então pega uma outra folha ou no verso dessa folha mesmo e passa limpo os teus medos, tá? E agora você vai ordenar eles colocando primeiro os que são tangíveis e por último você coloca os que são intangíveis, tá? E você vai fazer o seguinte, para aqueles medos que são tangíveis, do lado de cada um dos medos você vai colocar 2 ações, tá? A primeira ação é o que você vai fazer
para que ele não aconteça, para que aquele medo não se concretize, tá? Então, por exemplo, se o teu medo lá, né, lembrando do exemplo anterior, se o teu medo for ficar sem dinheiro, por exemplo, então o que você vai fazer para que isso não aconteça? Poderia ser criar uma reserva extra, né? Enfim, escolher algumas coisas que são supérfluas e que você gasta dinheiro e evitar que esses gastos ocorram algumas vezes ao longo do mês, para que você tenha ali uma reserva mensal, né? Enfim, vá criando um caixa. Não sei. Tem que fazer sentido para você, tá? Isso é o mais importante. Tem que ser seu, tem que vir de dentro. Tem que ser uma coisa que faça sentido para você e que você consiga colocar em prática, tá? Não adianta também ser uma solução mirabolante. Tem que ser algo que você consiga colocar em prática. Então, essa é a primeira ação. A segunda ação é o que você faria para minimizar o impacto, né, desse medo caso ele venha a se concretizar, tá? Então, medo de ficar sem dinheiro, ponto 1, eu criei uma reserva. Ponto 2, vou achar uma forma de renda extra, por exemplo, né? Enfim, não sei, como eu disse, tem que fazer sentido para você. Isso é o que você vai fazer então para os medos tangíveis. Para os medos intangíveis, que são aqueles que você não tem controle, você vai colocar também do lado uma ação mais diferente. Como você não consegue nem prever e nem interferir para que aquilo não aconteça, né, você vai colocar ali o que você faria, né, ou o que você fará caso aquilo venha a se concretizar, para que o impacto na tua vida seja o menor possível, tá? Então, esses são os 3 passos. Vamos recapitular. Primeiro passo é você criar uma lista com todos os teus medos, tá? Por quê? Isso vai fazer com que você tome consciência, né? Que você consiga falar para você mesmo ali quais são os teus medos, tá? E é por isso que é importante você escrever, tá? Eu vou falar um pouco mais sobre isso, né? O porquê escrever e tal daqui a pouco, mas vamos lá. Então, primeiro passo, você criou a tua lista. Segundo passo, você classificou entre tangíveis e intangíveis. E no terceiro passo, você colocou ações que você vai tomar ou tomaria, né, caso aquilo venha a acontecer ou para que aquilo não aconteça, tá? Para os tangíveis, você vai colocar o que você vai fazer para aquilo não acontecer e o que você faria, né, caso aquilo viesse a acontecer. E na segunda parte, que são os intangíveis, você vai colocar só o como você reagiria para que aquele impacto fosse o menor possível na sua vida, tá? Bom, por que escrever, né? Vamos entender um pouco melhor o medo. O medo, ele é um mecanismo de defesa do teu cérebro, tá? Então, tudo aquilo que por algum motivo você registrou como uma situação adversa, né? Como algo que pode te colocar em problema, isso foi registrado como um medo, né? E aí, cada vez que você se depara com uma situação, né, semelhante daquela, o teu cérebro vai mandar uma mensagem para te parar, para você frear e não se colocar numa situação de problema, tá? Então, por exemplo, pensando naquela questão de quando você estava na escola, que eu falei lá no começo do vídeo, né, não consegui dar oi pra pessoa, né, pra aquela menina ou pra aquele menino que eu gostava e tal. Isso muito provavelmente foi o medo de rejeição, né? E ao longo da tua vida, né, muito provavelmente na tua infância, né, às vezes quando você nem falava ainda, nem tinha muita consciência das coisas, aconteceu alguma situação que te marcou muito forte, né? Alguma situação de rejeição que te marcou de uma forma tão forte que aquilo criou no teu cérebro uma mensagem que te diz cada vez que você está numa situação que você pode ser rejeitado ou rejeitada, que você tem que parar e sair daquilo, né? Então é um mecanismo de defesa, tá? Um mecanismo primitivo de defesa. A partir do momento que você coloca aquilo no papel e aí
Por isso que é importante você escrever, tá? A partir do momento que você coloca aquilo no papel, né, que você coloca ações do como você vai resolver e etc., você está mandando para o teu cérebro, de forma consciente, uma mensagem para ele dizendo, olha, tá tudo bem, né? Isso daqui não vai me afetar. Ou, se vier a acontecer, eu já sei o que fazer para lidar com isso, então é isso, tá? Basicamente você está mandando para o teu cérebro uma mensagem dizendo para ele ficar tranquilo. Bom, para a gente finalizar aqui, eu vou te dar mais um toque, que é o seguinte: esse não é o único caminho que você tem, tá, para lidar com os medos. Existem uma infinidade de possibilidades. Essa que eu estou compartilhando aqui é uma que eu gosto, que eu uso e que me faz bem, né, costuma me ajudar, então muito provavelmente vai ajudar você também. Mas você precisa se entregar, tá, para isso. Você precisa realmente fazer acreditando naquilo que você está fazendo, tá? Senão eu te garanto que não vai funcionar. E caso você ache que esse não é o melhor caminho, enfim, cabe a você também procurar outras formas, tá? E eu também, conforme for encontrando outros métodos que eu julgue legais e que façam sentido também, eu vou compartilhando com vocês, mas esse é o método que eu uso e que eu acredito muito que vai te ajudar, assim como me ajuda também diariamente, tá bem? Outra coisa importante você pode repetir isso quanto você quiser, quantas vezes você quiser, tá? E é isso, tá? Bom, quero te convidar desde já a se inscrever no canal, tá? Então se inscreve, deixa aí o seu like, ativa o sininho. Aqui embaixo na descrição eu vou deixar para você o link, tá? Eu criei um material disso, né, falando sobre o medo, e tem ali também um exemplo de lista que você pode imprimir e usar, tá? Não precisa fazer ali, mas enfim, se você preferir, já está ali pronto. E o link vai estar aqui embaixo, você vai poder fazer esse download gratuito, tá? Não vai ser cobrado nada, você não vai ter que deixar nenhum dado seu, fica tranquilo, é de graça mesmo, tá? E eu vou deixar também aqui embaixo, vai aparecer aqui na tela, o nosso site, o site do Provando o Improvável. Ele está passando por algumas reformas ainda, mas você vai ver que logo de cara ali tem uma pesquisa, tá? Essa pesquisa é uma pesquisa que eu estou fazendo para ajudar a direcionar melhor o conteúdo, entender você, entender em que estágio que você está, enfim, quais são de fato as suas necessidades, para eu colocar aqui um conteúdo que faça sentido para te ajudar a crescer mais rápido, tá bem? Bom, por hoje é só, nós nos vemos na sexta-feira que vem no próximo vídeo. Valeu!